Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos começar aí na página 6 do nosso livro 3 e que a gente vai estar continuando os nossos debates aí a respeito. Será que a arte ela vai ser mais acessível em um espaço público, em um espaço privado? Vai ser muito interessante a nossa aula hoje, então vamos aí continuando na página 6. Vamos lá então? Os espaços privados são de responsabilidade da pessoa que tem a posse deles. Os espaços públicos, por sua vez, são de responsabilidade do governo, e nós, enquanto cidadãos que ocupamos esse espaço, também temos o dever de zelar por ele. Assim, os museus são um exemplo do espaço privado. São instituições que contemplam uma variedade de obras de arte em seu acervo e têm o seu espaço aberto aos visitantes. Temos importantes museus no Brasil e ao redor do mundo, sendo eles importantes locais de concentração da nossa cultura. Então aí, gente, o museu é um grande exemplo de espaço privado. São instituições, muitas vezes são empresas ali que criam aquele espaço, né, e tomam conta de um espaço para estar colocando ali obras de arte que elas vão escolher, né, para ter o espaço aberto para visitação. Então, para que você possa muitas vezes ver determinadas obras nesses espaços privados, você geralmente paga pelo ingresso, né, para você ter direito à entrada. Então aí através dessa forma, né, que essas instituições, essas empresas aí, elas fomentam a cultura. Então elas são empresas que valorizam a cultura de alguma forma e abrem museus para que as pessoas possam conhecer mais de perto essas obras de arte, tá bom? Os museus têm um importante papel na nossa sociedade, pois nos ajudam a contar a história de uma época, a visualizar costumes e tradições de uma sociedade e a refletir sobre questões sociais, econômicas e políticas. Eles são considerados patrimônio cultural, dada sua importância histórica. O museu, gente, ele é de extrema importância, porque ali, aquelas obras de arte que estão ali nos museus, eles vão contar a história de um período da história da humanidade. Então é bem interessante, dá para a gente perceber a evolução que a arte foi tendo ao longo dos tempos, né? No evoluir do tempo aí. E é bem interessante quando você consegue, você visualiza uma obra de arte do período da Grécia Antiga ou do período do egípcio, né, do Egito Antigo, você consegue perceber que tem mudanças na forma de criação da arte, até chegar na arte moderna, né, na arte contemporânea. Então é bem interessante, dá para você notar qual foi a forma que o artista pensou de estar recriando a arte, de uma maneira mais realista ou de uma maneira totalmente diferente, inovadora. Então assim, é bem bacana que você consegue perceber isso. Aqui, é importante ressaltar o papel do artista, pois sem ele não existiriam os museus, as galerias, as obras de arte, e sem a arte não seria possível estabelecer essa comunicação e esse diálogo entre nós e o mundo. Logo, é de extrema relevância fornecer ao artista espaço para que ele possa trabalhar e mostrar o seu trabalho, e assim alcançar o maior número de pessoas. O artista ele tem um papel fundamental aí para que o museu possa existir, né, gente? Porque o museu só existe por conta dos artistas, porque os artistas criam as suas obras e o museu vai ter ali o espaço ali para que o artista possa demonstrar a sua arte para as pessoas, como também um espaço público. Muitas vezes o artista prefere colocar ali na exposição da obra de arte dele como ruas, muros, praças, e isso é uma forma para que aquela obra de arte possa alcançar o maior número de pessoas possível. Tem artistas que preferem colocar suas obras só em museus, já tem artistas que preferem a colocar em espaços públicos, porque as pessoas vão passar, vão visualizar, vão ver, vão estar chegando perto daquela obra, então é bem interessante isso. Tendo essa definição, vamos pensar em qual desses espaços é mais fácil permitir o acesso ao artista, o público ou o privado? Interessante a pergunta. Qual desses dois espaços que vai dar ali, vai permitir com que o artista possa colocar sua obra de arte para alcançar o maior número de pessoas? Será que é no museu, que é um espaço privado, ou é no espaço público, como praças, ruas, muros?
O que vocês pensam a respeito disso? É bem interessante a pergunta, hein? Saiba mais. A palavra museu é de origem grega e significa Templo das Musas. Olha só que legal aí. O primeiro museu público foi criado na França em 1793, ficando conhecido como Museu do Louvre. Olha aí o primeiro museu público aí, né? Olha só, gente, 1793 já se tinha museu nessa época. Conheça a data de surgimento dos principais museus do mundo. Então, em 1793, lá em Paris, na França, né, o Museu do Louvre. No século XIX, o Museu do Prado, que fica lá na Espanha. E Museu Mauritshuis, que lá da Holanda. Em 1870, Nova York, nos Estados Unidos, o Museu Metropolitano de Arte. Em 1862, em Pernambuco, Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Primeiro museu brasileiro foi aberto em 1862, lá no Pernambuco. Em 1947, em São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP. Tá? E aí, gente, olha só que bacana, isso aí são os jardins do Carrousel et des Tuileries, que é praticamente um museu a céu aberto lá na França. Tá? São jardins, olha só que lindo que são esses jardins, que são verdadeiros museus a céu aberto lá na França, tá? Olha só que bacana aí, o próprio livro tá passando, tá vendo esse link aqui, ó? Esse link dá para vocês fazerem um tour virtual pelo Museu do Louvre, tá? Tá bem bacana, tem como você colocar o site em português. Gente, muito legal mesmo, muito legal, que dá para você chegar perto de obras famosíssimas como a Mona Lisa, né? Dá para você fazer um tour virtual lá no Museu do Louvre. É esse linkzinho que tá aqui, ó. Você digita lá e tem lá o espaço para que você possa fazer a sua visitação no Museu do Louvre sem sair de casa. Tá bem legal, tá? Eu aconselho para vocês acessarem, para vocês verem que legal, gente, as obras. Tem obras de Michelangelo, tem grandes estátuas famosíssimas que a gente vê nos livros de história, tá? Estão todas lá, tá? Bem legal mesmo. Agora, depois de pensar sobre a relação entre arte e sociedade e sobre a importância dos espaços, sejam eles privados ou públicos, para a difusão da arte e do trabalho dos artistas, é necessário pensar em uma coisa. Temos o espaço para a arte, mas como que o artista consegue chegar até esses lugares? Você já parou para pensar como que uma obra de arte chega até um museu? Como um artista é escolhido para fazer uma exposição em uma galeria? É fácil ter o seu trabalho exposto em um desses lugares? Com certeza deve ser muito difícil, né, gente? Porque não é todo artista que vai conseguir ter uma exposição num grande museu brasileiro, num grande museu, né, ao redor do mundo. A gente sabe ali que muitas vezes ali o artista ele é escolhido porque ele consegue trazer uma obra de arte, né? Ele faz a arte acontecer de uma maneira totalmente diferente que vai chamar a atenção do público. Então a gente sabe que não é todo artista que vai ter acesso a um grande museu. E é por isso que muitas vezes um espaço público vai abrir as portas para algum artista que percebe que através de uma obra de arte que pode ser colocada num muro, num prédio, numa praça, vai conseguir alcançar um número maior de pessoas. Depende muito da visão do artista, tá? Pensando nos lugares que são destinados ao artista e que dão visibilidade ao seu trabalho, será que atualmente os espaços públicos, como os museus, são ideais para os artistas? É importante dizer que, para que o artista tenha sua obra dentro de um museu, o seu projeto tem que passar por uma curadoria e por editais, ou seja, por métodos de avaliação. Desse modo, nem sempre ele tem o seu trabalho aprovado para entrar em tal museu ou galeria. É aqui que pode estar um problema. Se a arte tem a função de mostrar e questionar temas da nossa sociedade, qual é o critério para escolher se tal obra é merecedora ou não de fazer parte de um acervo? Parece estranho, não? Quem escolhe? Quem é escolhido? Quais são os parâmetros usados para avaliar o artista e o seu trabalho? Então aí está falando aí que até para uma obra chegar no museu,
O artista, ele é avaliado. Tem pessoas que vão avaliar aquela obra de arte dele para ver se realmente a obra de arte dele vale a pena de ser colocado no museu. Então, até o artista, ele é avaliado nesse caso. Tendo isso em mente, os artistas buscaram saídas para mostrar o seu trabalho e modos de fazer com que ele seja visto por um maior número de pessoas. Assim, passaram a buscar alternativas para expor o seu trabalho, sem que este seja pré-julgado. Logo, as suas obras são expostas e são, sim, avaliadas e colocadas sob o olhar do outro, mas isto é feito pelo olhar da população em geral. Desse modo, dada a diversidade de pensamentos e opiniões, não se define mais o que é certo ou o que é errado. A arte se torna um meio de reflexão aberta para todas as pessoas que a veem, cumprindo assim o seu papel, o de fomentar a crítica individual, por meio da reflexão de aspectos que são levados em cada obra, em cada poética de diversos artistas que surgem a cada momento no Brasil e no mundo. Mas qual será esse lugar que dá maior liberdade ao artista? Reflita. Qual lugar da sua cidade está aberto para qualquer pessoa a qualquer momento? Em que lugar se concentra o maior número de pessoas para a circulação? Se você pensou na rua, acertou. O espaço urbano passou a ser usado pelos artistas como um lugar livre para eles se expressarem com a sua arte. E é aqui que surge a arte urbana. Os artistas precisam de espaço que dependem de obras para existirem, que dependem dos artistas para produzirem. Logo, a relação espaço, obra, artista se faz presente para que ocorra a produção de arte no mundo e, consequentemente, para que se tenha a sua difusão. Tendo discutido anteriormente a diferença entre público e privado, e agora dizendo que a arte urbana usa do espaço público, é relevante dizer da importância desses espaços terem se tornado uma espécie de museu a céu aberto, pois aqui as telas dão lugar aos muros e às paredes que permeiam as nossas cidades. Assim, a arte se faz presente em outros lugares e em mais lugares, passando a ocupar novas estruturas. Então aí está comentando aí, gente, que muitas vezes quando o artista ele não consegue colocar a obra de arte dele dentro de um museu, nós teremos a arte urbana, porque é um espaço público e o artista pode colocar a obra dele em qualquer espaço público, e utilizando até a própria internet, por exemplo, né? Para divulgar essa obra de arte dele. Ele quer alcançar o maior número de pessoas, para que as pessoas possam ver a obra de arte dele. Então a gente consegue ver, quando a gente viaja, temos aí espaços públicos como praças, ruas, até prédios, são colocadas ali obras, pinturas, grafite, por exemplo, né? É um grande exemplo aí de como essa arte urbana é muito forte, é muito presente nos muros, nos prédios. Então é bem bacana, que dá pra gente perceber como que isso é muito importante, até esculturas mesmo. Então a gente consegue perceber que muitas vezes o artista cria uma escultura bacana e ele coloca num local que tem grande circulação de pessoas. Por quê? Porque chama atenção, as pessoas vão chegar perto, vão visualizar, e isso para o artista é muito importante, tá bom? Então a gente vai terminar nessa parte aqui, esse debate, vai ter uma atividade para vocês fazerem a respeito desta aula que a gente viu agora, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado, tudo de bom para vocês.